Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, museu que traz grandes exposições, desde o Rá-Tim-Bum até Leonardo da Vinci, agora com o novo espaço do MIS Experience, e que traz também o nosso tradicional gravação do programa Nova Estela, um programa já há mais de 10 anos na TV PUC, um programa que traz um debate sobre a ciência no presente, que invade a nossa vida, a nossa casa, nosso banheiro, nossa cozinha, o nosso lar, e que ao mesmo tempo tem uma longa história e tem reflexões aí sobre caminhos do futuro. Nós estamos recebendo novamente o querido Bruno Matos. Bruno é baiano, nascido em Salvador, já está há 25 anos aqui em São Paulo, desde quando ele veio fazer o vestibular, e por aqui ficou. Ele tem formação superior em comunicação social pela ISPM, especialização em gestão de projetos pelo SENAC, tudo em São Paulo. Ele realiza pesquisas sobre humanidades digitais, no doutorado em História da Ciência, no programa de estudos pós-graduados em História da Ciência da PUC São Paulo, onde ele obteve no ano passado o mestrado tratando a mesma problemática lá no nosso programa. Há cerca de 20 anos ele atua também em gestão de comunicação e marketing no mercado de ensino superior, em organizações como Anima Educação, Faculdade de Teologia, Tecnologia e Ciência da Bahia, Editora Pearson, entre outras, além de prestar curadoria mercadológica para escolas e universidades. O Bruno já é ele próprio alguém em envolvimento do crescimento, encolhimento, espalhamento do conhecimento, e quem quiser procurar aí no YouTube, no canal Nova Estela, vai encontrar a primeira entrevista que nós fizemos com o Bruno, onde ele já nos deu uma boa pincelada sobre essa nova área do conhecimento que eu mesmo estou envolvido, que é a Humanidades Digitais, né? Nós temos lá no nosso programa de História da Ciência uma biblioteca, quem quiser procurar, procura Cesima Digital, né? Centro Simão Matias Digital, e vai encontrar uma biblioteca com mais de 20 mil itens e cresce a cada dia. Nós estamos com alguns estagiários colocando mais material para dentro, e essa biblioteca, na linha do que o Bruno nos explica, ela é uma conjunção, um encontro, né, de um trabalho típico das humanidades, da história da ciência, pesquisando, né, vários períodos históricos, vários contextos, várias influências, várias mudanças conceituais, e ao mesmo tempo ela tem toda uma ferramenta do mundo digital, da computação, nos auxiliando. Bruno, você estava nos contando que no teu mestrado, para aprofundar um caso da Humanidades Digitais, você estudou Franco Moretti, um italiano que ainda está vivo e que produziu durante a sua maravilhosa carreira aí um trabalho em relação à literatura, né? Se adiantou um pouco para nós, mas nós vimos que faltou muita coisa da tua pesquisa. Então, muito bem-vindo novamente ao Nova Estela. Obrigado. E conta para nós aí o que o Franco Moretti aprontou com a literatura, incluindo estatísticas, pesquisas, coisas que não eram comuns de aparecer na análise, na história da literatura. Com certeza. Então, obrigado pelo convite novamente. E dentro das linhas de pesquisas que ele teve, né, o Franco Moretti, para analisar a história da literatura com uma leitura distante, né, de cima, de algo mais não específico, mais amplo. No outro programa eu falei de alguns casos, de alguns estudos dele, e tem outros também que aí a gente vamos tentar complementar nesse programa, né? Uma análise que ele fez é sobre o Sistema Mundo. O Sistema Mundo é uma teoria econômica, então ele usa o conhecimento da economia para estudar literatura, que consiste em divide
a economia global em países ou regiões núcleo, periféricos e semiperiféricos, né? E aí, Núcleos. o país núcleo são os países mais desenvolvidos. Então, França, Inglaterra. Você tem os países semiperiféricos, que não são desenvolvidos, mas estão a caminho de se desenvolver. E tem os periféricos, que são os menos desenvolvidos economicamente. E aí ele começa a fazer uma analogia do sistema mundo e cria como se fosse uma espécie de sistema mundo literário. Qual é o pensamento do Franco Moretti? Que tem países que influenciam outros países na literatura. Então, assim, na época, no período que ele estudou, que é mais ou menos do século XVIII ao século XX, ele percebeu... Século XVIII. Ao século XX, 1750 a 1950 é o período que ele estuda. 200 anos. 200 anos. Ele percebe que na Europa, a Inglaterra e a França são os países mais dominantes na questão da literatura, né? E ele considera outros países semiperiféricos e os periféricos seriam fora da Europa, na Ásia, ou coisa, né? Nós aqui. Nós aqui, por exemplo. Ele dá até um exemplo prático disso, né? Do Brasil? Do Brasil, ele comenta que no estudo dele tem um autor de um livro, eu tenho aqui até na anotação, depois posso te passar, de um livro francês, e ele percebe que tem característica desse livro, do autor francês, de um italiano posteriormente e de um brasileiro posteriormente, que seria o Aloysio de Azevedo, né? Um conto dele. O do autor francês, se não me engano, é o Zola, né? E o do italiano me passou aqui. Então ele começa a perceber que um país núcleo, que seria a França, influencia no semiperiférico, que seria a Itália, e um periférico, que seria o Brasil. E isso em relação à literatura, não à economia, né? Ele faz uma analogia, mas ele faz esse estudo. O que é interessante nesse estudo do sistema mundo literário do Franco Moretti é que ele vê como que um país núcleo influencia num país periférico na produção literária. Então, ele percebe que como o país periférico ele é mais importador, ele importa muita literatura dos países núcleos, ele começa a interferir na própria produção local. Então ele percebe que o enredo continua do país núcleo, do que seriam os padrões sociais da época, acaba sendo o país núcleo seria o padrão social normal que o país núcleo apresenta. Você tem a questão da matéria local, então você tem que utilizar personagens e costumes locais. E você tem a narrativa que tem que ser local para que o leitor entenda a linguagem melhor, e tem a questão da tradução também de um país para o outro. Então, assim, um exemplo que eu pensei seria do Romeu e Julieta, por exemplo. Como você tem vários livros que têm uma influência muito forte de Romeu e Julieta, só que você, por exemplo, você tem Romeu e Julieta na Índia, é diferente. Você tem um personagem local, você tem um costume local e você tem a narrativa local. Mas o enredo vem do amor proibido, do Romeu com Julieta, só que são outros personagens, mas você percebe uma influência muito forte disso. E isso acontece em outros livros, e até em filmes, né? E ele acha o que faz, ele crê que acaba sendo como diria, a questão de sobrepor culturalmente o outro país, a outra cultura, quando você impõe que o seu padrão social é o normal, né? Então, assim, por exemplo, você ter, no Ocidente não é normal ter casamento arranjado, e aí você começa a colocar que isso não é normal em países que são normais, acaba criando um conflito dos jovens com o pessoal mais tradicional, de achar e como isso influencia. E com a internet, então, fica mais forte. Você tem a Primavera Árabe, que foi influenciada com as redes sociais e tiveram de não aceitar o que era tradicional, né? Então, isso aí, ele começa a analisar como o país núcleo, os países mais envolvidos, acabam tendo uma influência maior. E ele percebe que
é difícil ter uma direção contrária, é difícil você ter um país periférico que influencia um país núcleo. Então ele associou um estudo da economia com o estudo da literatura, que eu achei bem interessante nisso. Tem outras questões de produção que influencia, você tem um povo que já está acostumado a ler mais, você tem o povo da Europa é um povo que tem um costume de ler mais que o povo talvez da América do Sul e da África, e isso acaba influenciando na cultura da literatura, acaba fortalecendo o mercado literário local que faz se expandir para o mundo. Então, tem vários pontos que acabam influenciando essa dominância cultural na literatura. Isso é uma coisa que ele percebeu. E aí, o que é interessante dele é quando ele coloca os dois estudos dele, não em conflito, mas analisar os dois ao mesmo tempo. O que seria da teoria evolutiva, que é o modelo de árvores e a influência geográfica, e o sistema mundo, que seria uma coisa mais globalizada, você como um país influencia o outro. Então ele considera que a teoria evolutiva, na verdade, é como se as literaturas nacionais tivessem independência uma da outra. Então você tem uma diversidade muito maior da literatura, da cultura, enquanto que no sistema mundo, como um país acaba influenciando o outro, você cria uma mesmice, você não tem diversidade, você acaba tendo globalmente você acaba tendo os mesmos enredos, os mesmos tipos de história. E aí como ele começa a pensar, como é que duas teorias tão diferentes acabam tendo, como dizer assim, relevância no estudo da literatura mundial. E ele percebe que até o mercado literário mundial ter um tipo de relevância, até chegar a esse ponto que tem esse comércio internacional de livros maior, a teoria da evolutiva tem mais destaque. Então, as literaturas são mais independentes, porque não sofrem influência uma da outra. Você tem... Bruno, dá uma recordadinha para o nosso telespectador. O que é exatamente a teoria evolutiva? Porque você explicou no outro programa, né? Sim. Então, para quem está assistindo nós agora, eu acho que a parte do mapa mundi está claríssimo. Periférico, núcleo. Agora, teoria evolutiva, você deu o exemplo do Sherlock Holmes, não foi? Sim. Então dá uma recordadinha. Vou tentar ser bem rapidinho para ver como relembrar. As duas coisas Certo. Na teoria da evolutiva do Franco Moretti, ele utiliza o modelo de árvores para você, e aí você vai bifurcando o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Então tem vários caminhos, e aí ele utiliza o Sherlock Holmes, e ele utiliza por que o Sherlock Holmes deu certo e por que outros autores, outros livros da época não deu certo. E aí ele utiliza do dispositivo das pistas, a variável seria a pista. Então, se você não utiliza a pista, você acaba não dando certo, não fazendo sucesso e acaba morrendo, entre aspas, né? E se você utiliza a pista, você vai para o caminho certo. Dos que utilizam pistas, tem aqueles que não sabem utilizar pistas e outros que sabem. Utilizam, mas não sabem. E aí, utiliza, mas não sabe utilizar, também acaba não tendo sucesso. Você, dos que sabem utilizar pistas, o leitor não consegue identificar aquilo como pista e acaba também morrendo, não tendo sucesso, e aí assim por diante, e aí começa a ter essa diferença, né? Antes de você voltar agora, tu está esclarecido essa parte de teoria evolutiva e o mapa mundi, né? Antes de você agora voltar para juntar, eu queria te fazer uma pergunta. Exatamente, por exemplo, nesse teoria evolutiva, Sherlock Holmes usa a pista, não usa a pista, usa a pista bem usado, usa a pista mal usado, e assim ele vai, né, mostrando como Sherlock Holmes se impôs em relação às outras produções de policial... Ficção policial. Ficção policial. Só uma perguntinha para o nosso telespectador que está acompanhando aí o teu raciocínio. Da pesquisa dele, ele usa os recursos digitais para fazer esse levantamento, não? Ele acaba utilizando metodologias, e aí o que acontece? Ele tem a questão digital, que acaba, principalmente no sistema de você analisar
a literatura mundial como um todo, você tem um grande número de livros, e aí você vê o que é que dá certo, o que não dá certo, e isso, em banco de dados muito grande, o digital acaba te ajudando a fazer essa análise, né? Você tem, assim, uma coisa que ele, porque assim, ele utiliza a questão da metodologia dos conceitos do mundo digital, da análise digital mais objetiva, né? E quando ele precisa analisar isso, uma grande quantidade de texto, a questão do digital ajuda muito. Ele tem um aparato que otimiza muito o tempo dele, fica muito mais rápido, né? E Então ele uma usa análise. nesse estudo do Holmes e de outras obras de ficção policial, ele vai agrupando, separando, usando uma metodologia digital. Isso. Legal. Eu estava imaginando, só que porque são muitos livros, só não tinha falado. Acaba indo pelos conceitos muito, né? E ele, não, mas para mostrar a humanidade digitais acontecendo, que é o teu objetivo. E né? ele acaba puxando mais para frente, tem dois ainda aspectos dele bem interessantes que acho que puxa até mais para o digital, né? Mas continua, desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Volta é bom que eu vou... Você ia fazer agora o confronto entre o mapa mundi e a teoria evolutiva. Isso. Antes disso, tem um detalhe muito interessante nessa questão da teoria do modelo de árvores, é como ele se questiona por que os autores não imitam o Dolly, já que está fazendo sucesso. E ele percebeu que eles são engessados, ele tem o jeito de escrever que não vai modificar. Então ele percebe que há, vamos dizer assim, ele tem saltos de sucesso. Então ele dá um exemplo da Agatha Christie, que é uma escritora de sucesso, que só foi ocorrer 30 anos depois do Dolly, do Sherlock Holmes. Então nesse período não teve um grande destaque nesse segmento de ficção policial. Mas voltando ao confronto do sistema mundo com a teoria evolutiva, então ele vê isso, ele vê que a teoria evolutiva se cria uma cultura local mais forte na literatura local, ou da França, ou da Inglaterra, e você tenha essa independência até você começar a ter um comércio de livros mais atuantes internacionalmente. E aí você começa a ver que um país acaba influenciando outro país na questão da literatura. E aí que entra a teoria do sistema mundo, a mesmice, né, que ele chama, que é sempre utilizando os mesmos assuntos, acaba não tendo a diversidade local, né? Ele percebe, e aí ele tem mais dois estudos interessantes em termos de literatura. Primeiro, ele começa aproveitando o digital, e aí ele utiliza muito a questão digital. Ele analisa títulos dos romances. Títulos. E aí fica mais fácil fazer uma análise, porque ele analisa, e aí ele consegue só por causa do digital, ele analisa 7.000 títulos de romances. E ele percebe que ao longo do tempo, os títulos que antes eram praticamente um resumo inteiro na capa do que se acontecia no livro, eles vão diminuindo de tamanho. O número de palavras vão diminuindo até do título. E ele queria entender o porquê disso. Quanto mais ao longo do tempo, os títulos vão diminuindo o número. Então, antigamente... Diminuindo o número de palavras. O número de palavras, isso. Então, você tem títulos que eram praticamente resumos, né, naquela época. E hoje em dia você tem títulos que é 1 ou 2 palavras, 3 palavras. Dificilmente você tem um título muito grande do livro. E ele começa a perceber o porquê disso, né? E aí você vê que ele utiliza o digital com o conhecimento da literatura que ele tem, da história da literatura. Então, as pessoas vão lendo mais livros, começa a ter um interesse maior, você começa a ter resenhas dos livros, resumos dos livros, de jornais ou folhetins ou publicações. Então, aquele resumo que tinha na capa do livro se torna desnecessário. Não tem, porque você já tem outras fontes que você consegue ter o resumo do livro. Outra coisa que ele percebe é a questão do mercado. Então, para você ter concorrer, né, com o mercado, você acaba tendo aquela luta de espaço na livraria ou na biblioteca, você começa a querer ter títulos mais marcantes, para você ter uma memorização daquele impacto maior do leitor e a memória do leitor em cima daquele título. Então ele começa a ver que isso também influencia.
de diminuir o título. Então, esse tipo de estudo que ele fez, ele só foi possível por causa do digital, porque para analisar 7.000 títulos seria muito difícil ele analisar o porquê daquele longo período, né? Outro estudo que também ele utilizou bastante, o digital, é quando ele utiliza a teoria de rede, né? Teoria de rede. De rede. E aí que é legal e é muito interessante porque ele estuda a peça Hamlet, por exemplo. O que seria a teoria de rede? Você tem você tem pontos e arestas que ligam esses pontos. E aí você pode fazer qualquer tipo de assunto nessa teoria de rede e você tem um crescimento muito grande nesse estudo de teoria de rede em todos os assuntos, né? O que é que ele faz? O que seriam os nós para ele? Os pontos seriam os personagens. E a ligação, as arestas desses personagens seriam a interação entre eles, ou alguma conversa, algum tipo de comunicação que eles tiveram, né? De princípio, ele já percebe um ganho nisso aí. Porque se você está vendo uma peça de teatro do Shakespeare, você tem um passado, presente e futuro. Você só enxerga o presente. O passado já passou, já foi, o futuro você ainda não enxergou. E a teoria de rede você não perde nada. O passado e o presente está tudo na sua mesma visão. Então, ele consegue ver que o Horácio se comunica com Hamlet, que se comunica, tem o Claudius, tem vários personagens principais. E ele percebe, o que é que ele percebe? Por exemplo, é que o Claudius, que é um personagem importante, quando ele sai de cena dessa teoria, ele não influencia tanto. A perda é mínima, porque a maioria das pessoas que ele se comunica também se comunica com Hamlet, também se comunica com outros personagens. Então, você não tem uma divisão muito grande. Quando você tira o Hamlet, praticamente aquilo corta pela metade. Quando você tira o Horácio, então se perde muito com o Horácio na questão. Então, ele percebe que o Horácio, que não é tão importante como o Claudius, acaba sendo, na estrutura da peça, mais importante. Ele desmembra mais isso. E isso ele consegue, com a teoria de rede, fazer uma análise bem interessante da Genial, da peça. acho que você chegou no máximo. Agora, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se for o caso, né? Uhum. Isso foi bem recebido, foi criticado? Porque eu vou te falar, eu sei de algumas iniciativas parecidas com isso. Na década, como eu te falei, na década de 80, eu estava lá no Canadá, e um professor na filosofia criou um programa que mapeava Kierkegaard, filósofo, o conceito de Deus, conceito de amor, conceito de justiça, uma série de conceitos, fazendo um tipo desse mapeamento. Qual era a distância, o que aconteceu, mexia, né? Ele até na época fazia umas imagens 3D de um determinado livro do filósofo, né? E tinha gente que olhava para aquilo assim com o maior desdém lá na filosofia. Esse cara ficou louco, ele não tem o que fazer, não pensa, então fica criando esses diagraminhas, né? Isso era muito o começo, né? Como o Franco Moretti, como foi a receptividade dele? Ele foi muito criticado. Também? Muito criticado. Eu acho assim, muitos projetos das humanidades digitais são muito criticados pelas humanidades tradicionais. Muito porque não aceita o novo, muitos deles não aceitam o novo, outros acreditam que você perde. O que acontece é que um estudo muito analítico de textos, lógico que vai acabar perdendo alguma coisa, se perde alguma coisa, vai se passar, mas fazer um estudo muito grande, você tem um ganho. O que acontece? Você utilizar outras áreas do conhecimento no seu estudo, só tem ingredientes. Você não precisa usar tudo, nem tudo pode ser correto, mas alguma coisa você pode tirar de proveito daquilo. Você tem a questão você não precisa iniciar do zero, você pode utilizar outros assuntos. E aí você tem a interdisciplinaridade, você vê como é importante. Você não precisa ter a especialidade de determinado, você pode ter a superficialidade, que seria a leitura distante. E Bruno, você contou para nós, né, na verdade, no outro programa, que o Bruno Moretti trabalhou
deixou a Itália, foi lá para Stanford, né? Isso. Esse grupo de Stanford segue ativo? Você tem Segue, é notícia? um laboratório que segue ativo. Não, assim, a saída do Moretti acaba enfraquecendo um pouco em questão de investimentos, né, da universidade no laboratório. E o que acontece? O Franco Moretti, o estudo do Franco Moretti não é o final, mas ele ajuda muito outros projetos das humanidades digitais. Você tem a tecnologia digital está melhorando, tem outras coisas que vão acontecer ainda que a gente nem imagina. Eu acho que o que vale muito do projeto dele, do trabalho dele, primeiro é a coragem de sair daquela zona de conforto de estar na história da literatura tradicional e ir para um novo que era desconhecido para ele. Você tem como você assim instiga a pessoa a utilizar o digital nos seus estudos. Então, assim, é uma tendência em praticamente tudo, né? No mercado de trabalho, do mundo acadêmico, utilizar o digital em todos os campos do conhecimento. Então, assim, como melhor adaptar isso, como você pode fazer com que isso ajude na pesquisa acadêmica ou no ensino, é uma coisa bem interessante, não tem como fugir. Todo está ficando digital, não tem como... Muito bom, Bruno. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir novamente ao Nova Estela. Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC, aqui nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som. E a gente hoje vislumbrou aí muitas perspectivas futuras com a Humanidades Digitais. E a gente espera, né, que como lá na Renascença apareceram novas estrelas, Nova Estela, de novo aqui no nosso horizonte surjam novas estrelas para nos orientar e iluminar.